Olá, crianças! Hoje a nossa aula no caderno PH de História, tá? Nós vamos trabalhar com as páginas 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Nesse módulo 7 do PH de História, nós vamos falar sobre a história da minha família. E para começar, nós vamos ouvir um poema, tá? Casa da Vó. Todo domingo vou para a casa da vovó. Lá eu brinco, almoço e corro com o Totó. Melhor parte é quando a vovó conta história pra gente. A família toda se reúne e todos ficam contentes. Ela nos mostra fotos de quando mamãe era criança. Ela era bem pequenina e adorava fazer dança. Vovô ainda tinha cabelo, então não era careca. E vovó era tão bonita que vovó a chamava de boneca. Todo domingo tem uma história diferente da minha família. Às vezes fico um pouco perdida, mas com o coração cheio de alegria, pois vejo que também faço parte dessa grande história, mesmo vovó falando que ainda estou no início da minha trajetória. É muito gostoso, né, ouvir a história da nossa família, né? É um momento de grande prazer para todo mundo, né? Agora nós vamos falar sobre os bisavós e os bisavós e bisavós. A história da nossa família é muito anterior ao nosso nascimento. Outras pessoas vieram antes de nós e foram muito importantes na construção da nossa história. Os nossos bisavós são um exemplo disso. Eles são os pais dos nossos avós. Nem sempre conhecemos nossos bisavós, pois eles são bem mais velhos do que nós. Mas eles também já foram crianças, como a gente. E com o passar do tempo foram crescendo e construindo a história da nossa família. Vamos observar essa imagem abaixo? É uma imagem que atual? Não é, né? É uma imagem antiga. A gente pode perceber porque é uma imagem preta e branca, pelos trajes que as pessoas estão usando, pela postura, né, que eles estão na foto, né, pela pose que eles fizeram. Então dá para a gente conhecer um pouco da história da pessoa, saber se é antiga ou atual, através de uma fotografia, né? Essa página nós não vamos fazer, tá? Agora na página 32, nós vamos falar sobre avós e avós, tá? Como você já sabe, o vovô e a vovó são os pais dos seus pais. E eles, assim como você, também já foram crianças e tinham mães e pais, que são os seus bisavós. O pai do seu pai é seu avô. Para o seu avô, o filho do filho dele é o neto. Portanto, se você tem um avô, ele tem um neto, que é você, né? Olha a imagem abaixo. Avô, neto, avô, avó e neta. Essas pessoas foram importantes para a construção da nossa história e das histórias da nossa família, né? Eles foram importantes para a construção da nossa história e da história da nossa família. Agora nós vamos a leitura de uma canção. Vovô. Quando eu vejo meu vovô, que é o pai do meu pai, penso que há um tempo atrás ele era o que eu sou. Agora sou criança. E vovô também já foi a vida. E vovô também já foi. A vida é uma balança. Ontem, hoje e depois, amanhã, talvez, quem sabe, eu serei um outro avô e o filho do meu filho será quem hoje eu sou. Ontem, hoje e depois, amanhã, talvez, quem sabe, eu serei um outro avô e o filho do meu filho será o que hoje eu sou. Ontem, hoje, depois. Ontem, hoje, depois. Ontem, hoje, depois.
Nós vamos precisar agora de 3 lápis de cor: vermelho, verde e amarelo. De vermelho, nós vamos circular a palavra que indica o tempo em que o acontecimento ocorreu no passado, tá? Que o acontecimento foi no passado. Então, o que foi no passado aí? Ontem. Ontem já passou, né? Então, nós vamos circular a palavrinha ontem de vermelho. De verde, a palavra que indica o tempo e que os acontecimentos ocorreram no presente, que estão acontecendo. Então, a palavrinha que indica o que está acontecendo agora é o hoje. E de amarelo, as palavras que indicam o tempo em que os acontecimentos vão ocorrer no futuro, que vão acontecer ainda, né? Então, de amarelo, o depois. Ainda vai acontecer, né? Depois. Quem está contando essa história dessa canção, hein? Será que é o avô? O pai? O neto? Quem é que está contando essa história aí? Vou marcar com X a resposta correta. Para terminar nossa aula de história, você, vovô ou vovó, você já imaginou como será quando for idoso? Com a idade do seu avô ou da sua avó? Agora, faça um desenho de como você imagina que será quando chegar a essa fase da vida. Quando você for um vovô ou quando você for uma vovó, tá bom? Desenha aí, capricha no desenho. Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.